A inocência vê luz onde o mundo já só enxerga a escuridão. Essa é a mensagem que eu postei nas minhas redes sociais hoje de manhã, e é em cima dela que eu desenvolvo aqui o meu pensamento, meu raciocínio a respeito dessa frase. Dentro de cada um de nós tem um mundo que a gente tenta apagar o tempo todo. Nós tentamos apagar. Nossos pais tentam fazer isso na nossa infância, e nós, depois que entendemos o mundo, tentamos apagar. Sabe o que é? A inocência. Sim. Não aquela ingenuidade de não conhecer a dor, mas aquela pureza que toda criança tem de acreditar, mesmo depois de ter sentido, mesmo depois de ter caído, mesmo depois de ter sido decepcionado. Muitos de nós, aos poucos, a gente vai endurecendo essa inocência. As experiências vão criando camadas, como se fosse uma carapaça, né, em volta de nós, para não sentirmos mais dor, essa coisa toda, e a gente vai se protegendo, blindando-nos dessa inocência. E sem perceber, a gente começa a olhar tudo com mais medo do que esperança, não é assim? A inocência, ela ainda resiste, muitas vezes. É ela que tem aquela voz silenciosa no seu ouvido que diz: nem tudo está perdido, não é? Às vezes você não ouve isso. Você escuta: nem todo mundo é igual. Aliás, as mães sempre diziam: você não é todo mundo. Ainda existe algo de bom por vir. Quantos de nós ouve essa voz? É a nossa inocência falando lá do fundinho da nossa alma, dizendo para nós: olha, o caminho não é por aí. Enquanto muitas pessoas só enxergam escuridão, a inocência insiste em procurar a luz. Ainda bem, né? Porque não é fraqueza você ser inocente, é força. Porque é difícil se tornar uma pessoa fria, e o mundo está cada vez mais frio. As pessoas cada vez mais frias umas com as outras. As pessoas às vezes desejam a morte dos outros, imaginando o cenário de guerra que a gente vive hoje em algumas localidades do planeta. As pessoas acham que tá normal, tá tudo normal. Poderia ser aqui, alguns dizem isso nas redes sociais, com milhares de pessoas inocentes morrendo por conta de burocratas, autocratas e pessoas que governam esse país tentando dizimar parte da população só por não concordar com as suas ideias. É fácil deixar o mundo transformar as pessoas, não é? A política, de uma maneira geral, transformar as pessoas. É difícil manter a nossa inocência. Difícil é continuar sendo luz em meio à escuridão. E é uma tarefa, eu acredito, ser muito difícil para muitos de nós que ainda enxergam luz no fim do túnel. É difícil continuar acreditando quando tudo parece dar motivos para a gente desistir, não é? Um mundo conturbado que nós estamos vivendo. As pessoas faltam com respeito, não respeitam a individualidade de cada um. Pessoas que não respeitam as pessoas mais frágeis da nossa sociedade. Pessoas que querem o poder pelo poder. Pessoas que primam primeiro a economia, o dinheiro, em detrimento de outras atribuições que a nós foi concedida por Deus. Caráter, respeito, tolerância, paciência, fé, tudo isso a gente precisa manter na nossa vivência. E talvez no fim das contas seja isso que realmente nos mantém vivos por dentro. Esse medo do que é escuro, a busca pela luz, porque quando a inocência, eu penso nisso, se perde completamente, não é só a forma de ver o mundo que muda, é quem a gente se torna. E muitos de nós já se tornou pessoas amargas, frias, calculistas, pessoas que só pensam no lucro, em detrimento do conforto, do bem-estar, pessoas que só olham para o seu próprio umbigo. A sociedade está cheia de pessoas que só esbanjam, e principalmente, eu insisto aqui, nas redes sociais. Hoje em dia as redes sociais estão povoadas de pessoas que quer praticar e mostrar aquilo que fazem de bom. Aquelas pessoas que vão para a academia mostrar seus músculos crescendo, pessoas que querem mostrar, ostentar os seus carrões que compraram, ou a mansão que mora, o local que estão visitando, onde estão comendo. É necessário fazer isso? A pergunta que fica é essa: tem inocência nisso aí? Não tem. Existe, lógico, sempre um motivo para que as pessoas façam isso. Então, o conselho, se eu posso dar um conselho para você, dentro dessa análise que eu faço aqui sobre a nossa
perca de identidade, perca da inocência, a gente tem que proteger a nossa capacidade de acreditar, a nossa capacidade de sentir, de enxergar o bem, porque existe o bem na humanidade ainda. Mesmo quando esse bem parece pequeno, distante ou até raro, a gente tem que reconhecer. Porque enquanto houver inocência dentro de nós, sempre haverá luz, mesmo nos dias mais escuros. Eu sei que nesse momento muitas pessoas estão, às vezes, falam, né? Puxa vida, né? Ainda dá para acreditar na humanidade? Dá para acreditar. Apenas as pessoas que têm fé, muita fé para acreditar no ser humano, porque nós estamos vivendo um mundo de muito destempero, equilíbrio. As pessoas perderam o senso do ridículo, o senso de respeito e muitos outros sentimentos que nasceu conosco. E ao longo da nossa evolução, a gente foi perdendo isso para os adultos. As crianças ainda mantêm essa inocência. É nisso que a gente tem que focar, na inocência, na coisa boa, de não ver maldade em tudo. E tem gente que olha para o outro ser humano, já vê maldade, pela forma que ele está se vestindo, pela forma que ele se comporta na sociedade, até pela maneira que ele pensa com relação a diversos assuntos que fazem parte da sociedade. A gente tem que rever isso. A maior força, acredito eu, é continuar sendo luz, mesmo quando o mundo acaba escurecendo ao nosso redor.